As tensões diplomáticas entre Brasil e Venezuela atingiram novos patamares após o veto do Brasil à entrada da Venezuela no BRICS. Esse bloco, criado pelo Brasil juntamente com a Rússia, China, Índia e África do Sul, foi pensado para unir economias emergentes em uma estratégia de fortalecimento mútuo. Contudo, a decisão brasileira de barrar a entrada da Venezuela foi interpretada como uma mensagem direta a Caracas. É que assim, BRICS também, vamos ser honestos aqui, é a tentativa fracassada e patética de montar uma espécie de União Europeia, UE. Só que, claro, juntou todos os países ditatoriais, juntou uns países assim, ó, muito ruins. Eu acho que o Brasil, se não sair do BRICS, vai ser jogado na lata do lixo histórico, entendeu? Bom, para Venezuela querer participar de um negócio assim, é só tu deduzir. Tudo de ruim, tudo de errado a Venezuela tenta participar, ela tá tentando participar do BRICS, então significa que a gente tá do lado errado da história. Essa escolha foi percebida internacionalmente como uma tentativa do Brasil de manter o BRICS alinhado a valores de governança que excluem países com histórico de violações democráticas, como o governo de Nicolás Maduro. Em resposta, a mídia estatal venezuelana intensificou sua retórica, acusando o Brasil de estar estreitando laços com os Estados Unidos, o que, segundo essa narrativa, representaria uma traição aos princípios anti-imperialistas que a Venezuela defende. É sempre assim. Qualquer coisa que discorde de um comunista, a culpa é dos Estados Unidos. Qualquer coisa que acontece de errado dentro de um país socialista comunista, a culpa é do capitalismo. Qualquer coisa que sai fora dos planos deles é os outros, os inimigos externos e internos, os vendidos por imperialismo que estão destruindo o próprio país deles. Nunca é culpa deles. Eles não têm esse input mental de eu errei, eu fiz bobagem. Eles não sabem admitir o seguinte, ó. Sim, todos nós somos falíveis, a gente erra, a gente tem umas ideias bobas, coletivismo é uma porcaria, é muito melhor que as pessoas sejam individualistas, egoístas, etc., porque isso é parte da natureza da psique humana. Eles não têm esse negócio de admitir culpa. Eles erram, eles destroem os próprios países, mas sempre a culpa é dos Estados Unidos, do capitalismo, do sistema opressor, é sempre a culpa é do Pablo Marçal, é sempre a culpa é do Elon Musk. Eles nunca erraram, eles são perfeitos, entendeu? Na cabeça maquiavélica deles. Recentemente, a agência de notícias Venezuela News publicou uma charge que ilustra essa visão, mostrando o Ministério das Relações Exteriores do Brasil conectado à Embaixada Americana em Brasília. Bem que eu queria muito que o Brasil estreitasse seus laços com os Estados Unidos. Imagina só, mano, o tamanho continental do Brasil, o tamanho continental dos Estados Unidos em uma união. A gente ia deixar o resto da Europa, a Ásia, a África para trás se a gente unisse nossas forças. Imagina que o Brasil, sei lá, fizesse uma colaboração com os Estados Unidos de uma forma que fosse um ganha-ganha. Os Estados Unidos vão ensinar a sua forma empreendedora e trazer para cá tecnologias, informações, etc. E o Brasil vai pegar o melhor do seu solo, etc. E compartilhar com os Estados Unidos. Isso seria maravilhoso. É uma pena que está muito longe de ser verdade. O Brasil, infelizmente, o histórico do Brasil sob a gestão Lula e Dilma sempre foi se alinhar com países que são contra os Estados Unidos. Por exemplo, vocês acham que a China não quer derrubar os Estados Unidos? Vocês acham que a Rússia não quer derrubar os Estados Unidos? Pô, fica evidente que querem, e o Brasil sempre foi pro lado desse tipo de aliança. Nunca foi se aliar com países aliados dos Estados Unidos, sabe? Na imagem, Tio Sam, figura que simboliza os Estados Unidos, cava um túnel entre os dois prédios, sugerindo uma aliança oculta entre os dois países. A charge foi amplamente compartilhada,
E ainda ironiza a construção da nova embaixada americana no Brasil, uma obra de mais de R$ 1 bilhão, apontada pelos venezuelanos como símbolo de uma parceria estratégica que poderia comprometer a soberania da região. A construção dessa embaixada, de fato, despertou a atenção de líderes políticos ao redor do mundo. Para o governo de Nicolás Maduro, ela representa um símbolo do fortalecimento de uma aliança entre Brasil e Estados Unidos, que, de acordo com a perspectiva venezuelana, poderia ameaçar a soberania de vizinhos, incluindo a Venezuela. Maduro chegou a sugerir que essa aproximação poderia indicar uma futura ação militar contra seu país, apesar de não haver evidências que sustentem essa alegação. E era pra ser feito, entendeu? Tem que tirar o Maduro do poder. Ele tá arruinando a vida de milhões de pessoas. Eu acho isso incrível, quando uma personalidade quer fazer o mal e quer fazer o mal, ela encontra um jeito de entrar na política e fazer o mal. Eu acho isso incrível, assim. Ainda as pessoas dizem, não acredite nos seus sonhos. Vai falar isso pro Maduro, vai falar isso pro Boulos, vai falar isso pro ditador de Nicarágua, vai falar isso pra Kim Jong-un. Acreditar nos sonhos é essencial, até mesmo pra esses caras aí ruins, que são realmente malignos. Ainda assim, essas declarações foram usadas pelo governo venezuelano para justificar o aumento das forças armadas e a realização de exercícios de defesa nas fronteiras. A retórica combativa de Maduro contra o Brasil intensificou-se após acusações de irregularidades nas últimas eleições venezuelanas, o que gerou críticas globais ao seu governo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e sua equipe, que inicialmente mantinham uma postura de solidariedade com Maduro dentro da estratégia do Sul Global, termo que descreve as alianças entre países em desenvolvimento, foram pressionados a rever sua posição. O Brasil passou então a estreitar os laços com os Estados Unidos, o que intensificou a irritação de Caracas. Como resultado, Celso Amorim, assessor especial de Lula para assuntos internacionais e figura central nas articulações do BRICS, passou a ser rotulado pela mídia venezuelana como mensageiro do imperialismo norte-americano. Essas tensões se aprofundaram com a visita do ministro das Comunicações do Irã, Seyed-Star Hashemi, à Venezuela. Hashemi, aliado próximo de Maduro, anunciou um acordo de cooperação em telecomunicações, incluindo a construção de uma unidade de fibra óptica na Venezuela, com um investimento iraniano de US$ 10 milhões. É sempre esses países. Irã vai se aliar com Venezuela, a Coreia do Norte vai se aliar com Venezuela. É só país gente boa, é só gente com valor, assim, ó, que respeita a humanidade, né? Que coisa, hein? Esse fortalecimento dos laços entre Venezuela e Irã é visto como uma tentativa de Maduro de reforçar alianças estratégicas e garantir apoio militar e econômico, especialmente com o fornecimento de drones e sistemas de mísseis iranianos. O Brasil, por sua vez, tem optado por uma postura prudente e moderada, ao evitar reações oficiais diretas às provocações de Caracas, revelando uma abordagem cautelosa do Itamaraty para não intensificar a crise diplomática. Mesmo assim, analistas apontam que a deterioração das relações entre Brasil e Venezuela, alimentada pelas acusações venezuelanas, ameaça a estabilidade política e a segurança regional. Esse cenário, somado ao envolvimento do Irã, exemplifica os desafios do governo brasileiro em manter uma diplomacia neutra e preservar sua soberania em meio às dinâmicas globais em constante mudança. Se gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva e ative o sino das notificações. A melhor solução geopolítica ainda é a intervenção nesses locais. Não pode isolá-los e dizer, está tudo resolvido porque agora eles estão isolados economicamente. O que acontece? Acontece o que aconteceu na Coreia do Norte. Eles desenvolveram bombas atômicas e agora já não tem mais o que fazer. Como é que tu vai chegar e tomar o território de alguém com bombas atômicas? Isolar a Venezuela não é muito bom, isolar o Irã não é muito bom. Tem que sempre tentar ir para o lado da diplomacia, tem que conversar com esses... eu não sei nem se conversar, teria que pegar mesmo e forçar a saída desses caras do mal, do poder, sabe?
Porque, pô, hora ou outra, esses caras podem simplesmente desenvolver uma máquina de guerra que seja terrível, tipo o que a Coreia do Norte fez. E aí, como é que tu vai tirar os ditadores? Aí, milhões e milhões e milhões de pessoas ficam sofrendo e comendo nas mãos de um ditador que tem potência nuclear. Isso é ridiculamente horrível. Mas sabe o que não é horrível? Se preparar para um futuro próspero e lendário, diferente dos outros que são improdutivos, que não têm foco, que não têm uma mentalidade de vencedor. Tu pode arrumar isso na tua vida. Basta clicar no primeiro link da descrição para conhecer o foco e essencialismo.